nos ouvindo, estão participando conosco. Em nome de Jesus. Pastor Ael. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para mim é uma grande honra, uma alegria estar aqui. Iquina Mourinhos e Iquina Brasília está ali assistindo junto com vocês, junto conosco. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo a obra do Senhor e tendo essa comunhão maravilhosa com esse povo maravilhoso aqui de Morrinhos. Grande bênção. Hoje é dia dos namorados, né? Sim. Foi ontem, mas estamos comemorando hoje. Quantos namorados solteiros nós temos aqui? Nenhum, né? Tem? Namorados solteiros? Muito bom. Eu trouxe um recado, eu trouxe um conselho para os namorados solteiros e trouxe um conselho para os namorados casados. Quantos namorados casados nós temos aqui? 99%, 1% solteiro. Vamos lá. Gente, o que dizer no Dia dos Namorados? No Dia dos Namorados, nós temos que dizer que na relação que Deus tem para nós enquanto casais, é uma relação de alegria e muito romantismo. Muito romantismo. Isso é um namoro. Romantismo. Mas para se ter romantismo, é necessário que seja construída uma estrutura enorme por trás disso. Porque se não tiver uma estrutura para o romantismo, por mais que queira ter, não conseguiremos. O romantismo precisa de estrutura. Então, vamos lá. Namoro cristão solteiro. Eu quero falar para o casal namorado solteiro. Depois eu falo para os casados. Tá bom assim? Olha só. Provérbios 30, versículo 18 fala assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 coisas que não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com a donzela. Obrigado. Esse provérbio foi escrito por um homem profeta chamado Agur. Ele discipulava um casal de jovens namorados, filhos de um rei chamado Ical e eu esqueci o nome do rapaz. Ical é a moça. Eu esqueci o nome do rapaz, mas Agur era um sábio do reino, é um reino hebreu, que esse sábio, ele era considerado profeta, e ele discipulava esse casal, preparando esse casal para se casarem, para ter um casamento real e um casamento abençoado por Deus. E ele, no conselho a esses 2 namorados, ele falou: há 4 coisas que não conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com a donzela. O que há em comum nesses 4 aspectos? Olha só, o caminho da águia no céu, ela voa para caçar, ela caça voando, e ela atinge velocidades de até 185 km por hora no voo da caça. E neste voo, a águia deixa rastro? Veja, o caminho da cobra na penha. O que é penha? É pedra. A cobra se arrasta na areia, na terra. Ela deixa rastro? Deixa. E sobre a pedra, ela deixa rastro? Então já temos algo em comum. O caminho do navio no mar
em alto mar. No alto mar não fica rastro, porque ele é revolto, ele está sempre mexendo. E o navio passa, ele não deixa rastro. Não é verdade? Então temos algo em comum. O caminho dessas 4 coisas não deixam rastro e não devem deixar rastro. O caminho do homem com uma donzela não deve deixar rastro. Deus está falando com vocês. Não há mais tempo de Deus falar com eles, mas com vocês há tempo. E se vocês prosseguirem com o namoro de vocês, como a cobra sobre a penha, como a águia no seu voo e como o navio no mar, sem deixar rastros, vocês serão abençoados por Deus, porque essa união e toda união conjugal, ela é de Deus, é uma ordenança de Deus. Mas quando nós saímos do propósito de Deus, no começo dessa jornada, aí nós não temos o favor de Deus, nós perdemos a graça do Senhor. Namoro hoje se tornou um fenômeno que é discutido por todas as idades. Ainda crianças de 9 anos já estão com a sensualidade na cabeça e na cultura, já pensam em sensualidades e falam dessas coisas. Então, se fala deste assunto de namoro, de relacionamento homem e mulher, desde muito cedo. Mas eu quero dizer para você, nós temos que pautar a nossa vida na palavra de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. É bíblico o namoro? Muita gente diz que não é bíblico o namoro, porque na Bíblia não tem nada escrito acerca do namoro. Se não está escrito, então não é bíblico. É bem assim? Veja que na Bíblia não tem nada escrito sobre adolescente. E existe adolescente, não é? Existe adolescente. Na Bíblia nada se fala sobre a Trindade. Em lugar nenhum se fala sobre a Trindade, sobre a palavra Trindade. Mas a Trindade existe: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que namoro, ele é previsto na Bíblia. Quando em Provérbios, esse profeta escreveu isso, ele estava se referindo a um momento de namoro, a um momento de aconselhamento a namorados. Mesmo que não haja na Bíblia a palavra namoro, nós não podemos afirmar que lá nos nossos antepassados, na vida dos hebreus, isso não acontecia. Provérbios 18, 24 diz que há amigos mais chegados que irmãos. E isso pode ser para amigos mesmos, mas também pode ser para jovens namorados e jovens noivos. Amigos mais chegados que irmão. Isso cabe direitinho para essa situação. Eu quero dizer agora para todos acerca de namorados, as tendências negativas de namorado, mas ainda é um recado para vocês, namorados solteiros. Tendências negativas do namoro. Quando o namoro leva à intimidade, mas não necessariamente ao compromisso, porque namoro é uma oportunidade de se avaliar um compromisso futuro. O namoro, ele pode acabar a qualquer momento, mas um casamento não se pode acabar, porque o casamento é para sempre. Não é assim? Então o namoro é uma oportunidade de se conhecerem, de se avaliarem. Mas é negativo quando isso leva à intimidade. A intimidade não é para solteiros, a intimidade é para casados. Isso é uma armadilha perigosa que o mundo e a carne nos oferecem para nos colocar como armadilha. No namoro não há uma tendência de pular o estágio da amizade no relacionamento e confiança. Pular o estágio da amizade e do relacionamento com confiança.
Nós temos que prestar bem atenção nisso. Há tendências negativas também no namoro. Confunde-se atração física com amor. Atração física não é amor. Na verdade, amor nós podemos até afirmar que não é um sentimento. Gravem isso, namoro é uma decisão. Amor é uma decisão. É uma decisão que você toma para sempre. O amor, ele nunca acaba, assim diz a palavra do Senhor. Ele tudo resiste. Por quê? Porque o amor é uma decisão e ele dura para sempre. É negativo também no namoro quando distrai os jovens quanto à responsabilidade de continuarem os seus preparativos futuros. No namoro, o risco de se apaixonarem um pelo outro é muito grande. A paixão é perigosa. A paixão leva o casal à distração. E nós não podemos nos distrair. Vocês têm um alvo para alcançar lá na frente, e não pode deixar que o namoro atrapalhe as conquistas futuras que você tem que conquistar agora. As conquistas futuras não é lá no futuro que você conquista. Você conquista agora, com as suas atitudes de agora. Não permitam que este namoro distraiam vocês nesta caminhada de conquistas para uma estrutura futura na vida de casados de vocês. Amém? Amém. Receba isso. Tendências positivas no namoro. O namoro, ele oferece oportunidade para vocês se conhecerem. Este é o momento que você tem oportunidade de desistir. A oportunidade de desistir é nessa fase de namoro e de noivado. Depois que casarem, você não terá a oportunidade de desistir. Então isso é positivo. Oferece contexto para resolver problemas. Que problemas? Se acontecer uma traição nesse percurso de namoro, está tudo perdido? Não está tudo perdido, mas é um momento para ser consertado, é um momento para ser discutido, para ser ajeitado e para ser resolvido. Esta é a fase de se resolver. Não é depois do casamento. Depois do casamento não tem que estar resolvendo traição e desonestidade e deslealdade entre casal, não. Aí é casados para sempre, é leais para sempre, um com o outro, com confiança e transparência, todo o tempo. O namoro, ele ajuda a desenvolver a capacidade de se relacionar. É no namoro que um conhece o outro, e lá no casamento esse conhecimento já vai estar desenvolvido. Ele é relacional, ele permite a pessoa descobrir o que gosta no sexo oposto. É no namoro que se descobre com a sensibilidade. E lá é que se experimenta. Lá no casamento é que se experimenta. No namoro não se experimenta o que gosta com relação à sexualidade. Mas lá no casamento que se experimenta. Mas é aqui que se avalia no namoro. Namoro deve ser como Provérbios 30, 18 e 19. Como a águia, a cobra, o navio, não pode deixar rastro. O que é rastro no namoro? O pecado. Quando você vai contra as orientações da palavra de Deus nesta fase do namoro, você deixa rastro. E esses rastros, eles redundam em grandes maldições, redundam em grandes prejuízos espirituais. Às vezes você vai sentir esse resultado somente daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. Mas quando isso acontecer, você nem vai relacionar a fase do namoro. Mas o prejuízo vai estar feito e ele é certo. Ele é certo. A palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. Tudo que você semear certamente colherá. Não é assim? Muito bem, eu quero deixar 10 conselhos para vocês. Não namore por prazer, tem que ter propósito. O propósito é casamento. Coisa mais antiga.
Então quer dizer que namorar é para casar? Eu não te enganado, namorar é para casar. O negócio de namorar para se divertir. O que acontece no namoro para se divertir? Fornicação. Fornicação é pecado ou não? Qual é a diversão do namoro? É fornicação. Tem outra diversão de namoro? Eu não conheço. Vocês entendem o que eu quero dizer? Estou falando que namorar é ruim e não deve namorar sim, mas namorar com responsabilidade. Essa responsabilidade não é com os outros não, tá? É com vocês mesmos, porque quem vai sofrer as consequências de um namoro mal namorado serão vocês e mais ninguém. Talvez os seus filhos. Talvez os seus filhos sofram consequências também. Então, alerta. Não se prenda por um julgo desigual. Imponha limites no relacionamento. Jovem, imponha limites nesse relacionamento. Se a sua namorada quiser passar do limite, repreenda. Não permita isso. Mas normalmente é o contrário, né? Não é assim? Jovem, não permita que o seu namorado queira ultrapassar os limites. Repreenda-o. Quando um repreende o outro sobre passar limites, você sabe o que ele está fazendo? Aquele que está repreendendo, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se valorizando. Eles estão dizendo: eu sou precioso, eu sou de Deus, e eu não vou deixar que o diabo te use para eu me tornar um maldito. Entende? Amém? Amém. Promova diálogo e comunicação. Conversem muito. Conversem muito. Porque no casamento, o que mais tem que ser feito, e eu vou falar daqui a pouco para os casados, vocês vão ver, é diálogo. O que mais um casal precisa para ter romantismo é o diálogo. O diálogo. Mantenha a dignidade e o respeito. Pratique fidelidade. Assuma publicamente o seu relacionamento. Forme um triângulo amoroso. É um conselho bom, né? Formar um triângulo amoroso é bom, é um excelente. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras jamais se arrebentará, porque ele é forte. É você, ele e Jesus. É o triângulo amoroso mais joia que tem, não é? Então, forme um triângulo amoroso, segue em frente que vai dar tudo certo. Se Deus não estiver envolvido nesse namoro, então acaba com ele hoje. Se Deus não estiver envolvido nesse namoro, acaba com ela hoje. Combinado? Mas eu sei que Deus está envolvido. Muito bem, casados, vamos lá. Quero deixar alguns conselhos para vocês namorarem muito. Quem gosta de namorar aí? Só alguns. Então eu vou falar só para aqueles que gostam de namorar. Entendi. Quem gosta de namorar aí? Tem mais aí, ó, tem mais. Muitos gostam de namorar. Vamos lá, olha só. Gênesis 2, 24, 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está falando sobre casamento. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Quando a Bíblia fala por isso, é porque lá no versículo 18 fala: não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Por isso, deixe seu pai, deixe sua mãe e vai se unir à sua mulher. Aí vocês se tornarão uma só carne. O namoro é isso. O casal casado tem que namorar para que essa junção, para que essa união, ela dure para sempre. Quando não há namoro, como que isso vai durar para sempre? Se não há namoro. O namoro é o que dá a alegria desse relacionamento. Já pensou se eu não tivesse um relacionamento gostoso, alegre e prazeroso com a minha esposa? Nós temos 32 anos de casado. Já era para estar enjoado dela, não era? Já era para estar enjoado, mas eu não estou. Cada dia mais, eu sou mais apaixonado por essa gata aqui, ó. Porque ela é minha namorada até hoje. Amém, pessoal?
Casamento é uma construção. E para você ter esse ambiente de romantismo no casamento, é necessário que você preste atenção em alguns tijolos a serem colocados nesta construção. Então nós vamos falar de algumas coisas para que esse casamento seja de fato construído. Olha só, Mateus 7,24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia está nos falando que o homem prudente é aquele que vive a palavra, aquele que aprende a palavra e aplica essa palavra na sua vida. Aí ele é como uma casa firmada na rocha. O que é a rocha? A rocha é o alicerce da casa. Se você constrói a casa numa areia, vem a tempestade e a derruba. Se você constrói sobre a rocha, vem uma tempestade e não derruba. Nesse caso aqui, o seu casamento é como uma casa construída sobre a rocha. As tempestades virão de qualquer jeito, tanto construído em rocha quanto construído na areia. As tempestades virão. Quantas tempestades nós já vivemos, Rita? 32 anos. Vivemos todo tipo de tempestade que vocês possam imaginar. Todo tipo de tempestade. Mas estamos aqui firmes. Estamos firmes. Porque o nosso casamento está sendo até hoje construídos sobre a rocha. E o que é construir o nosso casamento sobre a rocha? A rocha é Cristo, e Cristo é o verbo, Ele é a palavra. Se nós construirmos o nosso casamento fundamentado na palavra de Deus, sim, o nosso casamento estará firmado na rocha. Entendem? E o que é firmar o nosso casamento na palavra de Deus? Por exemplo, Efésios 5 dá instruções ao marido e à esposa. O apóstolo Paulo, ele fala algo aqui precioso e revelador. Revelador. O versículo 23, 25 e 29 fala assim: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Diz: sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santas, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela, como também Cristo o faz com a igreja. Na instrução do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz que o homem é que tem que amar a esposa. Aqui a palavra de Deus não diz que a esposa tem que amar o marido. Por que será? A Bíblia diz que ela tem que me respeitar, a Bíblia diz que ela tem que ser submissa a mim, e não fala que ela tem que me amar. Entretanto, ela tem que me amar? Não, mas ela vai me amar, porque se eu amá-la como Cristo amou a igreja, cara, não tem como ela não me amar, é impossível que ela não me ame. Essa é uma lógica sobrenatural da palavra, por isso que não é dito. Mas a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa de maneira muito especial. E como que Jesus, através do apóstolo Paulo, falou que o marido deve amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja, por 4 vezes. Ele compara o amor do homem com a mulher com o amor de Cristo com a igreja. Então o amor do marido tem que ser o amor do marido à esposa tem que ser igual ao amor de Jesus Cristo com a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja num padrão muito elevado.
Se Cristo amou a igreja num padrão muito elevado, o marido deve amar a sua esposa num padrão elevado. Que padrão elevado é esse? Amar como Jesus amou num padrão elevado é amar com um amor sacrificial. Jesus, ele amou como ninguém jamais amou. Por isso que nós devemos amar a nossa esposa como ninguém jamais amou, assim como Jesus amou a igreja. Existem 3 tipos de amor: o eros, o filia e o ágape. O eros é o amor sensual, é o amor desejo, o amor carnal. O filia é o amor social, é o amor de amizade. E o ágape é o amor sacrificial, é o incondicional, é o amor com paixão, divino, é o amor que se entrega, que se doa. Quando Jesus amou a igreja com esse amor ágape, o amor sacrificial, incondicional, divino, com paixão, essa coisa toda, ele amou quem? Todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou a todos. E eu vou falar, desses todos, quantos mereciam? Nenhum. Olha só a chave aqui, maridos. Maridos, presta atenção, a chave é essa. Quando Jesus amou a igreja, ele se deu em sacrifício por ela, e nenhum merecia este amor. Nenhum merecia esse amor. O apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, conduzido por Jesus Cristo, ele está nos exortando: maridos, ame a sua mulher incondicionalmente, o tempo inteiro, mesmo que ela não mereça. Mesmo que ela não mereça. Vai ter situação que ela não vai merecer? Certamente terá, porque ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Vai ter momentos que, olha, você não merece, você está fora da minha caderneta, mas só que eu vou pegar essas páginas da minha caderneta e vou rasgar e jogar fora, porque isso não é o amor que Jesus me ordenou. Maridos, Jesus está te ordenando: ame a sua esposa incondicionalmente, mesmo que ela não mereça. Entendem? É um segredo. Quando vocês fizerem isso, quando eu fizer isso com ela, ela vai ficar apaixonada por mim. Quando você fizer isso, o seu marido ou a sua esposa vai ficar apaixonada por você. Isso é uma consequência. O amor eros, presta atenção, ele é necessário, ele é vital para dar uma apimentada no relacionamento de vocês. Mas ele só vai acontecer, ele só vai ser estimulado na sua vida se houver antes o amor ágape. Porque se não tiver o amor ágape, o amor eros, ele vai estar bloqueado, ele vai estar desestimulado. O amor eros é bom, é excelente, é vital, ele é necessário na vida de todos vocês. Mas para isso é necessário o amor ágape, o amor de Cristo, o amor sacrificial. Você tem que sacrificar a sua vida pela sua esposa, como Cristo sacrificou pela igreja. Amar é deixar seu marido, amar é deixar o seu mundo para se preocupar com o mundo dela. Amar é ela deixar o mundo dela para se preocupar com o meu mundo. Ninguém se casou para ser feliz. Ninguém. Vocês casados, nenhum de vocês casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz. Entende a diferença? Quando você dedica a sua vida para fazer o seu cônjuge feliz, ela vai dar a contrapartida, ou ele dará a contrapartida. Isso é uma consequência. Antes de você cobrar que os outros te façam o bem,
Você tem que fazer o bem aos outros, para que haja a contrapartida. Amém? Amém? Está indo bem aí? Amém. Agora eu quero entrar num outro conselho. Amar é fácil? Não é fácil, mas eu quero colocar uma parada aqui. Olha só, é possível amar sem demonstrar? Não é possível, é impossível. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que qual a palavra que é o quê? Deu seu único filho. Ele deu. Para ele amar, ele amou dando. Não se ama sem dar. Olha só a sacada. Todo amor tem que ter prova. Esse negócio, eu te amo. Negócio que te amo o quê? Tem que provar. Amor tem que provar. Tem que dar atenção. Tem que dar proteção. Tem que dar suprimento. Tem que dar reconhecimento dos próprios erros, né? Tem que dar compreensão. Nós temos que amar provando que nós amamos. Toda mulher espera de um homem que ele seja afetuoso, que ele seja carinhoso, que ele seja gentil. E ser carinhoso, ser gentil, tem jeito de fazer isso entrando e só acenando assim alguma coisa? Claro que não. São as atitudes, esse dar. Olha, amar tem que dar atenção física e toques não sensuais. Imagine a sua esposa está se queixando de algum problema de saúde, vai no médico sozinha enquanto você está trabalhando. Ela vai no médico sozinha. Aí ela chega em casa, meu bem, o médico falou que eu tenho que fazer uns exames aí. Joia. Aí ela vai, passa uns dias, ela faz os exames, sai o resultado, está tudo bem, ela deixou para lá e está tudo ok, passou. Mas o marido nem sequer pergunta para ela: você foi no médico? Ou pergunta para ela: você foi no médico, fez os exames, qual o resultado dos exames? Tem um monte de marido que não faz isso. Isso é amor? Quem ama se preocupa, quem ama protege, quem ama dá atenção física, dá atenção e proteção. A proteção está nisso. Quando o marido toma iniciativa por conta própria e pergunta, quer saber como foi o exame, quais são os resultados do exame, está tudo bem, graças a Deus que está tudo bem, entende? Quando ele fala isso, ele resolveu alguma coisa? Efetivamente não, mas ele construiu um ambiente de dar. A esposa, ela percebe a atenção, ela percebe o cuidado, ela percebe a responsabilidade do marido enquanto provedor de proteção. Isso gera no relacionamento amor, isso gera no relacionamento segurança, isso gera no relacionamento um ambiente para se namorar. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Então amar é dar, é bem-estar, é mostrar que ela é necessária, a atenção, essas coisas. Um outro conselho eu quero deixar nessa noite: casamento é uma sociedade. Casamento é uma sociedade. Nós lemos agora há pouco: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Não é assim? Deixa o homem pai e mãe e se une. O que é se unir à sua mulher? É se tornar sócia dela. Quando vocês... o casal ali é solteiro. Eu imagino que um mora numa casa e o outro mora na outra. O que está na casa dela é dele? Absolutamente nada.
que é da casa dele é dela? Absolutamente nada. Mas o casal mais novo aqui são vocês? Hoje eles são casados. Tudo que tem na sua casa dele, tudo que tem na sua casa dela. Viu a diferença? Então, eles se tornaram sócios. Vocês ainda não. Eles ali ainda não. Quando nós nos unimos à nossa esposa, nós nos tornamos sócio. E o que é sócio? Um só cofre, um só cartão, um só Facebook, um só Instagram, um só WhatsApp. Não é não? Por exemplo, eu tenho o meu WhatsApp, ela tem o WhatsApp dela. Mas, se ela precisar consultar o meu WhatsApp para alguma coisa, ela precisa me pedir a senha? Não precisa não, ela já sabe, ela vai lá e mexe. E se eu pego ela mexendo no meu celular, eu vou chegar, você está mexendo no meu celular? Isso acontece? Não, porque eu não tenho o direito de fazer isso. Não porque alguém chegou e me deu ordem. Não é por isso não, é porque eu a amo, eu confio nela. Eu não tenho nada para esconder dela. O nosso relacionamento é transparente. Ela pode fuçar meu WhatsApp à vontade. E eu vou achar bom que ela faça isso. E quando eu fuçar o WhatsApp dela, vai ser a mesma coisa. Ela não vai falar nada. Porque a nossa relação é de transparência. Só deixa claro que eu não vi. Deixa claro que ela não faz isso. Mas se ela fizer, por algum motivo, vez ou outra vai rolar um motivo. Mas vocês entendem o recado? O recado é esse. O que a gente está falando de sociedade. É vida em comum. Por exemplo, dois empresários se juntam para montar uma empresa. Aí, normalmente é assim. Tem uma formação administrativa, burocrática e tal, aí ele vai cuidar da burocracia da empresa. O outro é um profissional da área de atuação dessa empresa, aí ele vai estar lá no operacional, na linha de frente, produzindo, tal, não é assim? Normalmente, sociedade, dois sócios, um cuida da parte burocrática e tal, e o outro cuida do operacional, né? O cara do operacional, ele está impedido de entrar lá no escritório e dar uma olhada nos livros contábeis? Claro que não. Se ele estiver olhando, o outro sócio pode, você tem que ficar lá na fábrica, aqui não, você não pode mexer nos livros contábeis. O outro sócio pode falar isso para ele? Claro que não, os dois são sócios. Tudo que é de um é de outro, tanto aqui no escritório quanto lá no operacional. Não é assim? O casamento é igualzinho. É idêntico. E eu vou falar para vocês, tem marido que está vivendo no casamento como se fosse solteiro. No dia do futebol, ele vai jogar bola e ele não fala nem aonde está indo, nem quem são os amigos que ele encontrou. Às vezes a mulher que futebol dá muita crise em casamento, vocês sabem disso, né? Dá muita crise. Por quê? Porque não tem transparência. O marido vai jogar e fala, não tem que te dar satisfação, não tem que te falar quem estava lá não, isso é coisa minha, mulher. Não é assim? Mas não é. Agora, se por exemplo a mulher não precisa nem perguntar isso, o marido chega, mas o futebol hoje foi legal, tava o João, o José, o Manel, rapaz, até o Raimundo foi jogar bola hoje. Aí ele chega e já comenta, já conta, é o transparente. Cara, ela vai ter desconfiança de alguma coisa? Não vai não, porque tem transparência. Sociedade é isso, é transparência. Um espontaneamente está falando com o outro. Sociedade é uma ação conjugada. Casamento é um grande negócio. Ele pode dar lucro, mas também pode dar prejuízo. Casamento pode dar prejuízo, então nós temos que estar com o pé no chão e sabedor dessas coisas todas. O resultado ele depende de como a gente gerencia este casamento. Nós temos que gerir o nosso casamento para que dê lucro financeiro, material, espiritual e social. O nosso casamento tem que dar lucro. Amém?
Então nós temos que olhar com essa visão, que o nosso casamento dê lucro. Aí eu quero perguntar, você já é casado já há algum tempo, você melhorou o seu casamento, a produtividade dele? Se você não melhorou a produtividade do seu casamento, está na hora de rever as planilhas, está na hora de fazer uma nova consultoria e dar uma injeção com coach e tal, né? E fazer essa empresa dar lucro. Lucro financeiro, lucro espiritual, lucro moral e social. Amém? Amém. Amém. Nessa sociedade que a gente está falando, é necessário que tenha lealdade, trabalho e transparência. A lealdade é uma questão de lei. O que é lei? Você não pode mentir. Não é lei isso? Não pode mentir? É lei. Você não pode trair. Essas coisas. Ok? Lealdade. Trabalho. Cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Ah, isso aí é coisa de machista? Né? Não. Isso aí é lei da natureza. É lei da natureza. O homem cria um bebê desde que ele nasce até ele crescer e a mulher só trabalha fora? É possível isso? Eu vou falar para você. Pode acontecer, mas não é possível isso. Ah, mas eu já sei de muito caso assim. Tá, mas teve problema. Teve problema de trauma. Teve problema de trauma emocional. Teve um resultado ruim no decorrer da vida. O natural que Deus fez é a mulher cuidar desse bebezinho, amamentando, né? E fazendo a sua parte. E o homem ali protegendo. Isso é uma forma geral que eu estou explanando. Amém, pessoal? Não quer dizer que o marido não possa trocar a fralda. Eu não estou falando isso não. O marido pode trocar a fralda? Não, ele deve, né? A mãe fica acordada 5 noites, o marido tem que ficar pelo menos 2 acordado, né? Entende a proporção assim, mas né? Glória a Deus. Mas é mais ou menos isso, pessoal. É o seguinte, tem papel diferente. Tem papel diferente. O homem tem um papel específico, a mulher tem papel específico. Ok? Mas isso desde os primórdios da humanidade. E isso está no nosso DNA. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque o assunto não é esse. Mas no nosso DNA está assim. Trabalho. Eu já falei, cada um tem o seu papel. Transparência. Gente, esse ponto aqui, ele é importante. Eu estou falando de namoro. Não é namoro que eu estou falando? Dia dos namorados hoje, não é isso? Dia dos namorados. Então eu estou falando de namoro. Mas por que eu estou falando de um casamento? Cara, se o nosso casamento não estiver pautado nessa rocha, que é a palavra de Deus, nesses conselhos, nesses ordenamentos, não vai ter ambiente de namoro. Não vai ter condições de romantismo se houver uma distorção no direcionamento do cotidiano deste casamento, dessa relação conjugal. Não é verdade? Então, por isso que eu estou falando disso. Transparência, prestação de contas. Toda sociedade tem que ter transparência. Se o sócio do financeiro não compartilha todos os problemas da empresa com o sócio do operacional, essa sociedade vai ter problema. Não vai? Vai chegar uma hora que o operacional está achando que está precisando de investimento, o financeiro que não compartilha nada, ele está concluindo que precisa de recursos, que está no vermelho. Então, não vai dar certo um negócio desse. Prestação de conta, tudo tem que entrar nas planilhas lá na empresa, não tem? Tudo não tem que entrar na planilha? No nosso casamento, tudo tem que entrar nas planilhas também. Nós temos que colocar nas planilhas conta de água, de luz, telefone, IPTU, IPVA. Nós temos que colocar as possíveis vezes que a gente vai
almoçar fora, que a gente vai no cinema, que a gente vai fazer uma viagem, enfim, tem que pôr tudo na planilha. E eu que cuido das finanças lá em casa, quem faz a planilha sou eu. Se eu deixar, ela não vai olhar a planilha, mas todo mês eu mostro a planilha para ela. Mostro ou não mostro? Todo mês eu chamo ela e mostro. Ela precisa ver, mesmo que ela não precise, mas ela precisa ver. Às vezes nós temos metas futuras, e é nas planilhas que eu mostro para ela as metas futuras. É conversando sobre isso que ela vai entender e ela vai saber que existem metas futuras. Como que ela vai orar? Como que ela vai orar pelas minhas metas futuras se ela nem sabe? É na transparência que essa estrutura acontece, entendem? Aí, por exemplo, a gente entra numa crise financeira, num momento de tribulação no vermelho. Se ela nunca acompanha nada, aí o que ela pode pensar? Caramba, será que ele arrumou uma vagabunda que o dinheiro está escoando por um ralo de pecado? Porque não acontece, isso não é normal. Acontece com muitos casais, muitas famílias. Vocês entendem? A transparência que eu estou falando aqui, eu estou dando esses exemplos para mostrar que transparência, ela gera uma fortaleza de proteção em torno do casamento. Quando há transparência na vida do casal, não há espaço, elimina toda possibilidade de desconfiança entre essa relação, entende? Toda desconfiança cai por terra. Amém? E eu quero dar um outro conselho. Sem comunicação não há construção. Se nós temos que construir o nosso casamento firmado na rocha, nós temos que colocar esse outro ponto: comunicação. Tiago 1,19 fala: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha aqui, a Bíblia aqui não está falando para a mulher. Poxa, por que só fala com o homem? Gente, o homem é o cabeça da esposa. Lá no versículo da instrução de Paulo, ele não diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja? Lembra que eu falei no começo? Efésios 5? Então, se todos os outros versículos que eu leio, aí refere-se ao homem, porque o homem é o cabeça da mulher. Isso ainda é machismo não, irmãos. Isso não é machismo. O mundo tem falado que esses princípios são princípios machistas, mas não são. São princípios de sabedoria. São princípios de sabedoria. Quando o homem, ainda vamos supor que a mulher ganhe mais que o homem ganhe menos. Quem tem que ter o controle e o domínio da casa, a gestão da casa, é o homem ou a mulher? É o homem, ainda que ele ganhe menos. O homem, ele tem que tomar a posição dele. O fato de quem ganha mais, quem ganha menos, isso é o que não importa. O que a gente está falando é de quem tem o papel de liderar a gestão do lar. Quem tem o papel de liderar a gestão do lar é o homem. O homem é o sacerdote da casa, o homem é o cabeça da mulher, assim como é o cabeça dos filhos, enquanto os filhos estão na dependência desta família. O homem é o gestor do lar, na segurança, na proteção, na provisão, no cuidado, em tudo isso. Amém, pessoal? Então, muito bom. A boa comunicação. O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então aqui, o que é mais importante? Ouvir ou falar? Ouvir é mais importante. Os provérbios dizem que as poucas palavras geram sabedoria. Quem fala menos é mais sábio daquele que fala mais.
Quanto menos a gente falar, menos a gente vai errar. Então a gente tem que mais ouvir do que falar. A boa comunicação no lar contém esses importantes pontos: ouvir, falar e ser tardio no irar. O objetivo da comunicação é criar e manter e desenvolver a conexão. A comunicação ela é importante para a conexão. Quando não há comunicação, irmãos, eu vou falar, há divisão, e o corpo dividido, ele não subsiste. O corpo dividido não subsiste. Comunicação é a chave essencial e imprescindível para a família, para que a família sobreexista ou sobreviva. Deus usou a comunicação na criação, não foi? Deus não falou, haja luz e houve luz. Deus falou, ajunta-se as águas. Tudo foi pela palavra, a palavra de Deus. Jesus usou isso em todos os milagres, a comunicação. Há um tripé da comunicação que é importante ser colocado. E se nós aprendermos isso aqui, a nossa comunicação será perfeita. Para que haja uma comunicação perfeita, tem que ter um tripé. Está vendo o tripé dessa câmera aqui? O tripé está aqui para quê? Para sustentar a câmera, não é? Tripé é sempre para sustentar alguma coisa. Qual o tripé da comunicação? Ou seja, o que sustenta a comunicação? Falar, ouvir e compreender. Falar, ouvir e compreender. Se falar, ouvir e não tiver compreensão, a comunicação ela é toda prejudicada. Se falar, ouvir e não houver compreensão, toda a comunicação estará prejudicada. Na comunicação, a vida está na compreensão. Ou seja, então, quando eu estou comunicando com a minha esposa, eu sou obrigado a compreender? Ou ela é obrigada a compreender, mesmo não compreendendo, para que haja comunicação? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que quando ela está falando comigo, eu tenho a obrigação, pelo nosso bem, de me posicionar para ouvir com a intenção de compreender. Aí é que está o segredo da comunicação. Eu tenho que criar dentro de mim a intenção sempre de compreendê-la. Aí vamos supor que eu não estou compreendendo. Eu não posso desistir. E eu tenho que aumentar essa atenção e buscar dela essa compreensão. Mas, meu bem, eu não estou compreendendo. Se você está falando assim, assim, assado, fala melhor. E se for de outra forma? Aí ela vai falar de novo. E eu tenho que me esforçar para buscar e explorar nela essa compreensão. Aí a comunicação será perfeita. Entendem? O tripé da comunicação é o falar, ouvir e compreender. Desses três, qual que é o mais importante? Compreender. Se vocês saírem daqui hoje com essa lição, vocês vão ganhar o resto da vida um casamento abençoado. Eu tenho certeza disso. O divórcio, todo divórcio, cada divórcio é uma história, não é? Cada divórcio é uma história. Uns divorciam por traição, outros divorciam por isso, por aquilo, são tantos motivos. Mas todos, 100% dos divórcios são precedidos da morte do diálogo. 100% dos divórcios são precedidos da morte do diálogo. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Aí fala de morte e de vida e de língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, existem dois tipos de comunicação. O que gera
construção e o que gera destruição. A comunicação que gera construção é a que conecta, a que promove vida, são palavras positivas. E as palavras negativas, as palavras agressivas, são as que geram morte. Essa a gente tem que simplesmente não aceitá-las em nossas vidas. O homem, ele é sábio quando ele é tardio no falar, tardio, pronto para ouvir, e tardio no quê? No se irá, né? Tardio no se irá. Ou seja, quando você acha que precisa, seja o marido ou a esposa, quando achar que precisa se irar, é aí que você tem que aplacar a sua própria ira em nome da paz da comunicação. E você tem que aplacar a sua ira e aplicar o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, em nome do seu casamento, em nome da sua relação, em nome do resultado dessa relação, para que haja uma oportunidade de namoro. Porque quando isso acontece, não há domínio próprio, não há fruto do Espírito Santo, não há interferência de Deus e não há ação da palavra, como que vai ter ambiente de namoro? Não faz sentido. Faz todo sentido. Falar, ouvir e compreender. Qual é a parte mais importante então? Compreender. Aleluias. Aleluias. Quando você ouve mais preocupado em compreender do que responder, ouvir sem dar soluções prontas, ouvir para compreender, aí é que você vai ter sucesso na comunicação. Ouvindo, olhando para o sentimento do outro. Sabe o que é isso? Compaixão. Ouvir, olhando para o sentimento do outro. Isso se chama compaixão. Amar como Jesus amou. Por exemplo, eu estou ouvindo a Rita falando comigo e eu não estou compreendendo, mas aí eu tenho que me esforçar para compreender, para que eu tenha compaixão com ela e haja paz entre nós. Amém? E o resultado disso são deleites na nossa cama ali na frente, né? É assim que funciona. E para ouvir bem, você tem que desligar a TV, fechar o livro, você tem que abrir os seus olhos e posicionar o seu ouvido. Glória a Deus. Eu ainda tenho 9 minutinhos. Tenho? 9 minutos. Eu vou encerrar daqui a 9 minutos. Pode contar aí. São 9h21 agora. Tá bom? 9h21. Quando for 9h30 eu encerro. Tá bom? Eu quero aproveitar essa oportunidade desses 9 minutos para dizer para vocês que há uma diferença de motivações entre homens e mulheres dentro do casamento. Quando a gente analisa sobre diferenças, a gente compreende melhor. Eu não falei aqui muito de compreensão. Tem que haver compreensão da parte do marido e da parte da esposa, sempre. Essa compreensão é que será sempre o equilíbrio no relacionamento conjugal. É essa compreensão que vai criar uma atmosfera favorável ao namoro. Amém? Um homem e mulher são dois modos de ser diferentes. Tem estruturas cerebrais diferentes, estruturas emocionais diferentes, diferentes campos